E aí entra para outros, né? Quais são os outros problemas que qualquer pessoa pensa? Você anda numa cidade brasileira, o Brasil é muito feio. As cidades brasileiras são horríveis. Morar no Brasil é uma experiência horrorosa. E a gente não fica falando disso, fica falando, nossa natureza é exuberante, nossas matas. Conversa mole, a gente não mora numa mata, a gente mora numa cidade, a nossa cidade é feia, é toda favelizada e ninguém gosta de favela. Até agora a gente falou a respeito da forma, da sua jornada e do partido. Mas agora, quando a gente fala de fazer história, eu quero desdobrar com você quais são as pautas propositivas que vocês têm. E a começar, na esteira dos fatos da operação no Rio de Janeiro, eu queria abordar um dos slogans que agora vem à tona com o MBL, que é prendeu, matou. Até constantemente vocês falam que vocês são não mais moderados, mas mais radicais que outras figuras da direita por assumir um slogan como esse. Então, por que um slogan tão forte, com um tom como esse, como prendeu, matou? E quando você fala de mudar a história, você acha que isso é um método, é uma forma disso? Eu acho que a guerra contra o crime organizado, ela pode ser um fato gerador de uma nação. Ela pode ser um mito fundador de uma nação. Eu acho que a gente já teve muitas tentativas de mito fundador. Este aqui é um dos mais óbvios, né? O crime organizado gera o assaltante que vai roubar o celular ou a casa de uma pessoa de um bairro de classe média em São Paulo ou em Santa Catarina, assim como está oprimindo o morador de uma favela num bairro pobre. Ele está atuando do Cuiabá até Fortaleza, com cidade fantasma. Então, o crime organizado é um problema nacional sentido por todas as classes sociais, por todos os tipos brasileiros. Destruir o crime organizado é uma vitória que todos os brasileiros vão poder comemorar. É uma vitória que todos podem comungar dela. Por mais que pesquisas recentes após a Operação Rio de Janeiro demonstrem que uma parte, vamos dizer, da elite ainda tem dúvidas. Mas essa é justamente a elite que a gente tem que combater. Então, seria uma nova Guararapes fundadora, assim, É extirpar um invasor. O Comando Vermelho é um invasor territorial, o PCC é um invasor institucional, o TCP é um invasor territorial, o Novo Cangaço, ele é um novo cangaço, eles realmente são loucos, vai ficam roubando bancos e carros por aí. Então, tem o inimigo óbvio. Então, para além da solução do problema da criminalidade, que o aumento das penas, o aumento da letalidade no processo de desconstrução deles será necessário, e, enfim, nós vamos implementar. Há também um elemento de congregação nacional, de criação de um sentimento de, ok, nós pertencemos a esse momento histórico, a essa vitória, eu vivi naquele tempo. E o Brasil não tem isso. A gente comemora as fases do Brasil em períodos de Copa do Mundo, sabe? Tipo, não, a década de 70, tinha a seleção de 70. A gente não... Cara, qual uma grande conquista nossa civilizacional? Tentam falar pra gente que é a Constituição de 88, né? O que não é. Então, naturalmente, essa ambição de enfrentamento ao crime, ela é maior do que a mera questão da resolução da questão da segurança pública. E aí entra para outros, né? Quais são os outros problemas que qualquer pessoa pensa? Você anda numa cidade brasileira, o Brasil é muito feio. As cidades brasileiras são horríveis. Morar no Brasil é uma experiência horrorosa. E a gente não fica falando disso, fica falando, nossa natureza é exuberante, nossas matas. Conversa mole, a gente não mora numa mata, a gente mora numa cidade, a nossa cidade é feia, é toda favelizada e ninguém gosta de favela. Do favelado a pessoa que não mora lá. Aí a gente fica preso, não, eu não posso... Cara, eu quero derrubar as favelas. Eu quero fazer prédios, eu quero saber qual é o modelo construtivo mais barato, mais interessante, que não seja, sabe, aqueles prédios da União Soviética todos iguais, sabe? Vamos criar bairros, como custa... A gente começou a ir atrás, são 900 bilhões para acabar com a favela, lá de 850, isso construindo tudo do zero, o que não é necessário. Com 450 bilhões você consegue fazer. O Brasil poderia ter espaço fiscal para isso se o Brasil fizesse uma reforma fiscal para resolver isso. Então você tem que ter uma reforma fiscal para endereçar um problema de investimento em infraestrutura sem corrupção, para, em coisa de 10 anos você não ter mais favela. Por que a gente não fala disso? Outro problema a gente falar, cara, não dá para achar normal que o Nordeste e o Norte mandem tanto no país em termos políticos e seja uma porcaria para se viver. As pessoas se mudam de lá, as cidades são muito ruins mesmo, o estilo de vida das pessoas é uma droga. Falar que aquilo é um modelo economicamente ou socialmente viável, não é. Então a gente vai ter que fazer o Norte e o Nordeste trabalhar mais, maiormente no Nordeste, maiormente no interior do Nordeste, vamos ter que destruir as elites econômicas locais e tornar aquelas pessoas competitivas. E vamos fazer isso sem falar que eles são coitadinhos? Não. Assim, vocês estão votando mal, vocês vendem um voto, e a gente vai ter que resolver essa bagaça. Isso é fazer história pra mim, isso é mudar completamente a dinâmica do Brasil. Renan, eu quero falar também a respeito de Nordeste, mas antes, ainda nessa pauta do crime organizado, o slogan prendeu, matou, frequentemente é complementado por você com bandeira, quartel e escola. Sim. E eu quero abordar essa nuance porque 2010, a Operação no Rio de Janeiro, a Operação contra a Faria Lima envolvendo o PCC, há lampejos de combate ao crime organizado no Brasil, mas o problema estrutural parece ser uma coisa que ninguém consegue solucionar de fato. Então, o que você quer dizer com bandeira, quartel e escola e que plano você tem para sair de operações letais
que consigam combater o crime organizado no sentido cinético, no sentido de guerra, para uma coisa que faça com que ele deixe de existir e no seu lugar surja uma alternativa. Você tem 2 tipos de dominação pelo crime organizado. Esse é um conceito que a gente criou aqui, até eu já vi até um cônsul gringo já usando, que eu tô falando isso em podcast direto. Você tem a dominação horizontal, que é do Comando Vermelho, que nessa você vai realmente fazer bandeira, quartel, escola. Você vai retomar um pedaço de território, você vai colocar a bandeira nacional, ou seja, a retomada simbólica, o quartel, a retomada política, e a escola, a retomada cultural, a formação da mente desses jovens. Até porque quem comete crime, em geral, é homem de 15 a 30 anos, vamos colocar aí, oriundo de famílias problemáticas. Esse tipo de cara tem que ter acompanhamento. A gente tem que estar com a quartel e a escola bem pertinho desse moleque que vai nascer na periferia sem a presença paterna pra ter orientação, e esse cara nem sequer cogitar ir pro crime. E essas pessoas também terem um tipo de vida melhor. Pro PSC, você tem uma ocupação vertical, que é vertical nos espaços de poder. Então não é necessariamente no território. O PCC tem base, por exemplo, em Paraisópolis, que é aqui perto. Ele tem base na Baixada Santista, que é horizontal, mas ele tem base na Faria Lima, na política, polícia, Ministério Público. Eles vão se infiltrando. Essa infiltração vai demandar a tal da inteligência. O governo federal do PT, ele é curioso porque ele só fica falando em fazer pequenas operações pegando essas infiltrações ou contas bancárias. Só que esses elementos, né, eles são facilmente substituíveis ali no jogo, né? E ignoram a ocupação territorial. Eles simplesmente fingem que não tem ocupação territorial, inclusive em estados que eles governam, como o caso do Ceará. Nós temos que fazer as operações com inteligência, desbaratinar o PCC, nós temos que desbaratinar o negócio dele, porque não adianta eu falar, você não vai mais lavar dinheiro através daquele, sei lá, do fundo hedge que tinha lá na Faria Lima. Não, eles vão lavar de outra maneira. Agora, todo mundo sabe que a droga que é exportada pelo PCC sai do Porto de Santos e ela veio através, vamos dizer, da Rota Caipira, que saiu, em última instância, lá da fronteira do Mato Grosso do Sul. Você tem que brecar essas duas coisas. Aí eles não vão fazer operação nisso. O Porto de Santos, né, o PT fica falando de inteligência, o Porto de Santos é federal. Ele é federal, então por que o PT não faz uma intervenção lá? Todo mundo sabe que a droga do PCC, faturamento bilionário, vem dali. E eles não fazem nada. Então, tem um lance de... eles falam que certas operações são pirotecnia, mas as deles são pirotecnia pura, mas pirotecnia retórica, né? Você vai precisar de algum grau de pirotecnia, vamos dizer, em termos de pólvora, mas você vai precisar também de inteligência aplicada e resolutiva. E não só falar, eu fiz uma operação sem mortes, tá, mas eu prendi 3 caras. Isso, o PCC vai dar um nó pra resolver isso em pouco tempo.